Um erro muito comum que ocorre na calibração do fluxo bidimensional de alguma estrutura, e que eu também já cometi muitas vezes e vejo muitas pessoas cometerem esse erro, é a falsa ilusão de que a calibração ela vai ocorrer quando você simplesmente atinge uma freática que se conecte com base nas leituras observadas tanto nos piezômetros e indicadores de nível d'água. Nesse exemplo aqui, a gente percebe que para cada instrumento eu registrei as leituras que foram observadas em campo. Isso é hipoteticamente, tá, pessoal? É só para ilustrar o exemplo. Vamos imaginar que esse instrumento registrou 24 metros, esse aqui 21 metros, 20 metros, 20,1 metros. Isso daqui está em termos de elevação, não em termos de metros de coluna d'água. Ok, o instrumento ele apresentou leitura nessa elevação. Agora eu vou plotar aqui qual que foi a freática resultante dessa análise de percolação. É essa freática azul. Você bate o olho e fala, ok, para mim está calibrado, a freática está passando praticamente na interseção das leituras de todos os instrumentos, então com isso eu entendo que o meu modelo ele está calibrado, mas pode acreditar, não está. Aqui tem um erro e eu vou mostrar exatamente onde que é esse erro que muitas vezes as pessoas elas acabam se enganando, né? O que acontece? A gente tem que entender que indicador de nível d'água, como o próprio nome diz, ele vai indicar o nível d'água. Ok. A partir dele você pode interpretar, de certa forma, que ali você é a elevação que naquele ponto específico você está tendo o nível d'água. Agora, quando se trata de piezômetro, o piezômetro ele tem a função de medir a carga total naquele ponto. E como carga total, a gente entende que ele vai considerar naquele ponto tanto a questão da carga altimétrica, quanto também a questão da carga piezométrica, a carga piezométrica já descontada, né, a perda de carga que ela tenha sofrido no decorrer do caminho, ou, né, um excesso de poropressão que venha a ocorrer durante alguma etapa de obra que possa exigir ali um excesso de poropressão naquele ponto em específico. Então, o piezômetro ele tem a característica de te dar essa resposta. Então, quando eu passo o meu nível d'água aqui sobre exatamente essa leitura, isso pode estar, de certa forma, errônea, principalmente quando eu estou nesse trecho de perda de carga abrupta aqui. E agora eu vou explicar por quê. Se a gente olhar as linhas equipotenciais, que são as linhas de potenciais iguais, ou seja, cada ponto que eu tiver em uma mesma linha equipotencial, significa que a carga desse ponto vai ser a mesma. Eu não tenho mudança de carga numa mesma linha equipotencial. Agora, à medida que eu vou transitando de uma linha para outra, eu tenho uma perda de potencial equivalente de uma linha para outra. Então, a partir disso, a gente já começa a perceber que, quando trata-se do piezômetro, o que ele vai nos dar de informação é a linha equipotencial, é a carga daquela linha equipotencial onde ele foi instalado, que é, no caso, a célula piezométrica. E por conta disso, quando a gente for calibrar o modelo, a gente deve verificar se a freática ela passa sobre as leituras dos ínas e se as linhas equipotenciais onde esse instrumento está instalado, elas de fato estão conversando com a leitura que foi observada em campo. Aqui, só para método de conhecimento, eu vou pegar os valores de cada equipotencial
onde esses instrumentos estão locados. E aí aqui, no caso do pesômetro 01, a gente percebe que tem uma diferença de 2 metros. Ou seja, há uma discrepância nessa região aqui. Então, no modelo, eu tenho aqui uma carga de 22. Agora, na prática, eu tenho uma carga de 24. Isso pode representar um fluxo totalmente diferente nessa região. Agora eu vou mostrar esse fluxo calibrado da forma correta. Se a gente observar aqui, olha que interessante. Aqui, as leituras elas já estão casando com a instrumentação. Então, indicador de nível d'água. Você pode fazer a análise visual mesmo. Ó, se a minha linha freática ela está interceptando, se a minha linha freática ela está interceptando próxima à leitura do indicador de nível d'água, ok. Não precisa nem buscar outro tipo de recurso, não. Através da identificação visual, você já consegue saber se está fazendo sentido ou não. Agora, no caso do pesômetro, não se engane pela linha freática, porque o que vai importar na sua análise são as linhas equipotenciais. E nesse caso aqui, a gente percebe que a linha freática ela passa 2 metros aproximadamente acima da leitura, né, da coluna d'água aqui de onde chegou a leitura desse pesômetro 01. E, por outro lado, onde a célula piezométrica ela está instalada, você tem a leitura do modelo igual ao que foi observado em campo. Então, dessa forma, quando a gente tem o casamento de todas essas informações, de piezômetro com equipotencial e leitura de indicador de nível d'água com linha freática, a gente acaba dando o parecer se o modelo está calibrado ou não. Então, sempre tenho isso em mente, muito importante. E a gente tem que também, acho que é interessante observar aqui que quando eu parto o fluxo ele vai ocorrer quando eu parto de uma região de maior potencial para uma região de menor potencial. Então, aqui eu vou ter uma elevação de aproximadamente 8 metros. E quando esses 8 metros, que é o que eu vou ter de diferença de potencial, essa aqui vai ser a minha diferença de carga, o que eu vou perder de carga ao longo do meu maciço. Quando eu chego na região do dreno, aqui, a gente percebe que já não há mais perda de carga, porque eu já chego aqui com 20.11, eu saio de 28 e vou para 20.11, já praticamente perdi aqueles 8 metros de carga que eu tinha. Aqui, ó, a gente observa 20.11, e nessa situação, quando há uma horizontalização do seu fluxo e você não tem mais perda de carga, nesses casos, a leitura do pesômetro ela é representativa do nível d'água, porque não tem mais perda de carga e você entrou num equilíbrio hidrostático nessa região. Então, é basicamente isso, pessoal. Ficar atento sempre quando fizer a calibração, para você ter certeza, vem aqui no Total Head, que é a carga total, e avalie esses contornos das suas equipotenciais. Analise os seus piezômetros por elas, porque é essa informação que ele vai estar medindo em campo.